Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui é a professora Valquíria Paiva, professora de Química do Instituto Piaget de Ensino. E estamos aqui no canal com uma série de vídeos falando sobre cálculos químicos ou relações numéricas, como você queira chamar. Também pode ser chamado de cálculos estequiométricos. Então, nós já falamos sobre massa atômica e massa molecular. Esse é o segundo vídeo da série falando sobre mol, constante de Avogadro e massa molar. Também falaremos nesta série sobre cálculo de fórmulas e leis ponderais. Para a aula de hoje, a expectativa de aprendizagem é que o aluno, ao final da aula, consiga compreender os dados quantitativos e suas relações proporcionais, consiga compreender o conceito da constante de Avogadro e possa resolver problemas envolvendo esses conceitos. Vamos para a nossa aula? O que é mol? Com a necessidade de se estabelecer um padrão para a contagem de quantidade de matéria, foi criado o conceito de mol. Então, mol contém 6,0 vezes 10 a 23 partículas dessa matéria. Então, o conceito de mol está diretamente relacionado ao conceito de quantidade de matéria. Mol é a quantidade de matéria que contém, então, tantas entidades elementares quantos são os átomos de carbono 12 contidos em 0,012 kg de carbono 12, também pode ser falado de 12 gramas de carbono 12. Mol é o número que relaciona a unidade U com a unidade grama, ou seja, se um átomo de carbono tem massa 12U, então um mol de átomos de carbono tem 12 gramas de massa. O que é essa tal de constante de Avogadro? A constante de Avogadro é uma constante física fundamental que representa um mol de entidades elementares. Essas entidades elementares são átomos, moléculas, íons, elétrons e outras partículas ou grupos específicos destas. Essa constante ela tem um número associado, que é o número de átomos de carbono 12 contidos em 12 gramas ou 0,012 kg de carbono 12, como nós falamos anteriormente. O valor adotado pelo ICSU para a constante de Avogadro, então, é este número grandinho aqui, 6,02214,179 vezes 10 a 23. Porém, nos cálculos do dia a dia, a gente pode usar valores aproximados, como 6,02 vezes 10 a 23 ou 6,0 vezes 10 a 23. Qual é a relação entre o mol e a constante de Avogadro? Vamos falar de palavras que têm uma relação com quantidades, ok? Uma dúzia são 12 unidades. Uma centena são 100 unidades. Se eu falo uma dúzia de ovos, são 12 ovos. Uma dúzia de pessoas são 12 pessoas. E assim por diante. Se eu falo uma centena de alunos, são 100 alunos. Da mesma forma, o mol é uma palavra que contém a ideia de quantidade. Então, se eu digo um mol, eu estou me referindo a 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Se eu digo um mol de átomos, eu estou dizendo que um mol de átomos contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se eu estou me referindo a um mol de moléculas, este um mol de moléculas contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de prótons contém 6,02 vezes 10 a 23 prótons e assim por diante. Então, se eu estou me referindo a qualquer uma dessas entidades elementares, então elas conterão aí 6,02 vezes 10 a 23 unidades. O que é massa molar? A massa molar é a massa que contém a quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 entidades representadas pela respectiva fórmula. A unidade da massa molar, que é a mais usada, é grama por mol. Também pode ser identificada por grama vezes mol a menos 1. Massa molar de um elemento é a massa de um mol de átomos, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos desse elemento. Numericamente,
essa massa molar é igual à massa atômica, que nós já vimos na aula anterior. Por exemplo, a massa atômica do cloro é 35,5 U. Nós já vimos que isso aqui é uma média ponderada, mas deixemos isso na aula anterior, nós falamos. A massa molar, então, do cloro será igual a 35,5 grama vezes mol a menos 1. Veja que mudou apenas a unidade, mas o valor continua sendo o mesmo. Então, como interpretação, 1 mol de átomos do elemento cloro, ou seja, 6,02 vezes 10 é 23 átomos do elemento cloro, vai pesar, aqui entre aspas, esse peso, tá? Vai ter massa de 35,5 gramas. A relação entre massa molecular e massa molar. Se nós conhecermos as massas atômicas dos átomos constituintes de uma molécula, nós podemos calcular a massa dessa molécula. Então, a massa molecular, às vezes também chamada de peso molecular, vai ser a soma das massas atômicas, identificadas todas com a unidade U, dos átomos da molécula. Então, quando este átomo aparece mais de uma vez na molécula, nós também temos que multiplicar a massa atômica de cada elemento pelo número de átomos desse elemento presente na molécula. Depois nós somamos essas contribuições de todos os elementos. Quando nós conhecemos a massa molecular, podemos determinar a massa molar de uma molécula ou composto. Então, a massa molar é dada em grama por mol, como nós já falamos, vai ser numericamente igual à massa molecular que é dada na unidade U. Vejamos então o caso do CaOH2, hidróxido de cálcio. Nesta molécula nós temos um átomo de cálcio, a massa atômica dele é 40, 1 vezes 40, 40 U. Temos 2 átomos de oxigênio, então 2 vezes 16 igual a 32 U. E temos também 2 átomos de hidrogênio, 2 vezes 1 igual a 2. Somando então 40 mais 32 mais 2, temos a massa molecular 74 e a massa molar numericamente igual, apenas a diferença na unidade. Do H2S, nós temos então 2 vezes 1, tem 2 hidrogênios aqui nessa fórmula, que é igual a 2, mais o enxofre, tem 1 enxofre na fórmula, vezes 32, que é a massa atômica dele. Então, 2 mais 32, massa molecular 34U, massa molar 34 gramas por mol. Vamos ver alguns exemplos. 1 mol de átomos contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos, já falamos sobre isso. Então, 1 mol de ferro vai conter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Esses átomos correspondem à massa de 56 gramas, ou seja, esse peso, até entre aspas aqui, né? Esse peso de 1 mol de átomos de ferro corresponderá a 56 gramas. No exemplo 2, se nós falarmos de 1 mol de moléculas, 1 mol de moléculas também conterá 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de moléculas de água, por exemplo, formado por H2O, vai conter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que correspondem à massa de 18 gramas. Então, 1 mol de moléculas de água vai pesar, entre aspas, 18 gramas. Vai conter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que vão corresponder à massa de 18 gramas. Um exemplo 3, parte A, 1 mol de íons vai conter 6,02 vezes 10 a 23 íons. Portanto, 1 mol de íon sulfato, que é o SO4 2-, vai conter 6,02 vezes 10 a 23 íons de sulfato, que correspondem à massa de 96 gramas. Portanto, 1 mol de íon sulfato vai pesar 96 gramas. O exemplo 3, parte B. 1 mol de íons
contém 6,02 vezes 10 a 23 íons. Então, se nós falarmos de 1 mol de íons de cloreto de sódio, ele é formado de Na+ e Cl-. 1 mol de cloreto de sódio significa que nós teremos 1 mol de aglomerados iônicos, Na+ e Cl-. Portanto, esse 1 mol de aglomerados iônicos vai conter 6,02 vezes 10 a 23 íons de sódio e também 6,02 vezes 10 a 23 íons de Cl-. A fórmula massa do NaCl vai corresponder à massa de 58,5 U ou 58,5 gramas. Tudo bem? Então, 1 mol desses aglomerados iônicos do Na mais Cl- vai pesar, entre aspas, 58,5 gramas. Vai corresponder à massa de 58,5 gramas. Exemplo 4. 1 mol de fórmulas contém 6,02 vezes 10 a 23 fórmulas. Portanto, 1 mol de fórmulas de cloreto de cálcio, CaCl2, vai conter 6,02 vezes 10 a 23 fórmulas, que corresponde à massa de 111 gramas. Então, 1 mol de fórmula de cloreto de cálcio vai pesar, entre aspas, 111 gramas. Observação: quando nós tivermos uma molécula, se o composto for molecular, ou se for um íon fórmula, se o composto for iônico, o índice, que é aquele númerozinho pequenininho que fica embaixo do símbolo do elemento químico, de cada elemento pode indicar tanto o número de átomos como também o número de mol. Exemplo, uma molécula de C2H4 é formada por 2 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Então, 1 mol de C2H4 é formado por 2 mols de carbono, 4 mols de hidrogênio, que contém, os 2 mols de carbono contém 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, e os 4 mols de hidrogênio contém 4 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Se eu tiver o dobro, ou seja, 2 mols de C2H4, então esses 2 mols são formados por o dobro de mols de carbono. Eram 2, viraram 4. E o dobro de mols de hidrogênio. Eram 4, viraram 8, porque esse 2 vai multiplicar o 2 do carbono e também vai multiplicar o 4 do hidrogênio. Então, 4 mols de carbono vão conter 4 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, e 8 mols de hidrogênio vão conter 8 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Como exemplo, mais uma vez, 1 mol de átomos em uma molécula contém N 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Exemplo, 2 mols de átomos de hidrogênio na molécula de água H2O vão conter 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, que vão corresponder à massa de 2 gramas de hidrogênio. Como nós fazemos a conversão de massa em quantidade de matéria? Ou seja, como nós achamos o número de mol de uma substância? Número de mol é a designação ou unidade utilizada na química com o objetivo de tornar o trabalho numérico com partículas, massa e volume de uma determinada matéria mais próximo do mundo macroscópico. A definição geral de número de mol refere-se à quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares, que são átomos, prótons, nêutrons ou elétrons, quantas as contidas em 12 gramas do isótopo de carbono 12. Então, vamos ver como se calcula o número de mol. M vai ser a massa de uma substância, vai ser expressa em gramas, e MM ou M maiúsculo vai ser a sua massa molar, expressa em grama por mol. Podemos escrever a seguinte
proporção, então. N significa número de mol, é a quantidade de matéria. Unidade é mol. M minúsculo é a massa da substância, unidade grama. M maiúsculo é a massa molar, unidade grama por mol. Portanto, então, nós podemos fazer esta relação. Massa da substância dividido pela massa molar será igual à quantidade de matéria ou o número de mol da substância. Exemplo: o número de mol existente em 160 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, é... Então, aqui o exercício nos deu massa atômica do sódio 23, do oxigênio 16, do hidrogênio 1. Qual é o primeiro passo? Determinar a massa molar do NaOH. Para isso, a gente tem que multiplicar a quantidade de átomos do elemento pela sua massa atômica e depois somar os resultados. Então, por exemplo, nós temos no NaOH um átomo de sódio, então 1 vezes 23, um átomo de oxigênio, 1 vezes 16, e um átomo de hidrogênio, 1 vezes 1. Somando 23 mais 16 mais 1, temos a massa de 40 gramas por mol. O segundo passo é determinar o número de mol. Então, como o exercício nos forneceu que a massa utilizada foi 160 gramas de hidróxido de sódio, basta então calcularmos a massa molar. Então, utilizando aquela expressão que aprendemos no slide anterior, número de mol é a massa em gramas dividido pela massa molar. 160, que o exercício nos deu, dividido por 40, que é a massa molar, teremos que então o número de mol do hidróxido de sódio é 4 mol, letra C. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Inscreva-se no meu canal, deixe seu like, compartilhe.